Vamos à nossa ordem do dia. Vai ser votado amanhã na Câmara Municipal de Belo Horizonte projeto que institui a política municipal para a população em situação de rua. Proposta que é fruto do estudo BH Sem Morador de Rua tenta apontar algumas soluções para o crescimento, ou para o crescente número de pessoas que estão nessa situação aqui na capital mineira. Alguns temas são abordados, entre eles o atendimento humanizado e universalizado. No entanto, alguns pontos são questionados pelo Fórum da População em Situação de Rua de Belo Horizonte. E a gente vai conversar com um dos autores do projeto, o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui na FM O Tempo, no Tempo News, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Adriana. E boa noite, ouvintes da Rádio Tempo. Boa noite, viu, vereador? Eu queria saber um pouco sobre a expectativa para a votação amanhã do projeto, até porque alguns pontos ainda estavam em discussão até pelo fórum, das pessoas em situação de rua, alguns pontos que eles consideram que precisam ser analisados com mais cuidados. Mas o senhor teve uma reunião com alguns representantes do fórum, queria que o senhor contasse pra gente como foi e se esses impasses já foram equacionados. Bem, nosso projeto, ele foi sendo amadurecido desde 2021, numa série de audiências públicas que envolveram diversas entidades que estão vinculadas ao tópico moradores de rua. Então, desde as entidades de terceiro setor, as ONGs que atuam no segmento, a Secretaria de Assistência Social, a parte de segurança pública, comerciantes, enfim, todas as pessoas que acabam interagindo de alguma forma nesse problema foram ouvidas, trazidas em audiências públicas, e a partir de todos esses trabalhos é que a gente saiu com esse projeto que traz a política municipal para a população em situação de rua, para ter realmente uma prioridade, uma luz dentro do município, tendo o status de lei e trazendo consigo também pacificação em alguns dos pontos que são necessários dentro da cidade. Não só as questões, obviamente, com relação ao atendimento humanizado, a questão de você reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, mas também questões com relação à ocupação dos espaços públicos e assim, obviamente, como não é um trabalho que vem só de uma vertente, ele tem alguns pontos, mas todo ponto carece um diálogo, carece um encaminhamento. A gente teve sim uma reunião com pessoas que participam desse movimento das pessoas em situação de rua, tentamos clarificar, mas neste momento, dentro do rito da Câmara, o que vai acontecer amanhã é a votação em primeiro turno. Então, é na votação em primeiro turno que o projeto tem um sinal verde para seguir à frente ou não. E se ele segue em frente, aí sim que as emendas, que são as propostas de alteração, vêm ser analisadas. Então, até amanhã, muitas dessas ponderações vão ser protocoladas, e aí a partir disso aí a gente começa um ciclo de segundo turno analisando cada uma das proposições. A gente sabe que são várias proposições, vereador, mas eu queria que o senhor destacasse alguns pontos principais desse projeto, principalmente em relação ao desafio que o tema impõe, A população em situação de rua é um tema que tem sido muito debatido. A gente vê o aumento do número de pessoas em situação de rua e a gente sabe que os desafios para equacionar esse problema são gigantescos. Quais que são os passos principais, desse projeto para que nós tenhamos um atendimento e a implementação dessa política aqui em Belo Horizonte? Bem, primeiro é que trata-se de um projeto que institui a política, mas ele basicamente depende, obviamente, de diversas ações a posteriori que estão de responsabilidade da prefeitura. A grande questão que a gente vê é o seguinte: vamos fazer um paralelo. Imagine o hospital de pronto-socorro. Se um ferido chega para ser atendido, o médico tem que tomar decisões rápidas ali e vai acionar os recursos que ele tem em mãos para salvar aquela vida, para fazer o que ele tem que fazer. No âmbito da assistência social, quem está atuando na linha de frente com a população em situação de rua também precisa de ter ferramentas para fazer os encaminhamentos. Afinal de contas, cada pessoa tem uma situação específica, cada um vem de um histórico, de uma percepção, de uma necessidade,
e cada um desses encaminhamentos acabam tendo que ser customizados. Você não tem uma regra geral que vai resolver todos os problemas de situação de pessoas em situação de rua. Então você tem problema da moradia, você tem o problema do atendimento das pessoas que têm dependência química de álcool e drogas, você tem o problema de reinserção no mercado de trabalho, você tem o problema deles estarem morando em locais totalmente inapropriados, que você também tem que fazer direcionamento. Então, assim, são uma série de ações que vão compor o que é necessário realmente para você trazer essa população realmente para que ela tenha autonomia de andar com as suas próprias pernas. Então, hoje, dentro do escopo da cidade, o que a gente vê é uma assistência social, às vezes, muito desarticulada. A gente tem, por exemplo, hoje na faixa aí de reportagens falando de 10 mil pessoas, né, em situação de rua, e quando você olha para a política pública é para 100, é para 50. Nós temos ambientes, por exemplo, de acolhimento dessas pessoas que estão totalmente em descompasso com o tamanho da situação que hoje o Belo Horizonte vive. É claro que toda cidade, as cidades grandes têm esse tipo de problema, mas o que a gente não pode ter é uma ação que não gera um resultado efetivo, e é isso que a gente busca com esse projeto. E aí, só antes da pergunta da Adriana, só para contextualizar, e dentro disso que o senhor está falando, ter ferramentas até para traçar o perfil dessa população. A gente sabe que existe o censo da população em situação de rua, mas a gente precisa também de mais ferramentas até para traçar o perfil e para direcionar essa população em situação de rua, vereador. O assistente social que faz a abordagem na ponta, ele vai mapear o perfil, ele sabe exatamente qual é o perfil, mas quer ver um exemplo clássico, né? Uma pessoa veio do interior, desceu na rodoviária para arrumar um emprego que não existiu ou não existe. Ela pegou e ficou andando ali, foi assaltada, perdeu o dinheiro e ela está na situação extrema de ser potencial morador de rua em Belo Horizonte. Se a gente consegue fazer uma abordagem rápida, né, que todo esse sistema de proteção aborde esse indivíduo mais rapidamente, pode ser que nessa mesma entrevista do perfil a solução seja pagar uma passagem de ônibus para ele voltar para a terra de origem. Só que isso não adianta ser feito um ano depois, isso tem que ser feito praticamente no mesmo dia ou na mesma semana, mas as ferramentas têm que ser rápidas, porque senão cada um desses cidadãos que acabam encontrando esse tipo de dificuldade vão pegar e se tornar a população em situação de rua em Belo Horizonte, e que cria uma série de outros problemas, uma série de outras demandas. Então, eu dei só um exemplo, mas a gente tem outras situações da cidade. Por exemplo, a própria questão do sistema de saúde. Por que a pessoa não pode, ao chegar num posto de saúde, já passar por uma triagem de assistência social e fazer esses mapeamentos de perfil e encaminhamento? Afinal de contas, posto de saúde a gente tem por toda a cidade. Então, assim, a gente tem que otimizar as ações do poder público para conseguir fazer com que esses encaminhamentos funcionem super bem. Pois é, e até tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Alexandre. Ele pergunta como fazer o encaminhamento, por exemplo, das pessoas em situação de rua para o mercado de trabalho. A gente sabe que as pessoas, né, muitas estão desempregadas, procurando emprego, mas às vezes, né, vereador, não tem documento, às vezes não tem onde, por exemplo, estão há um tempo sem tomar banho, não tem uma roupa adequada, né, para procurar um emprego, não sabe nem onde ir, né, não sabe nem o que fazer em dar o primeiro passo, né, o que fazer para dar o primeiro passo. De que forma que esse projeto, de que forma, né, que é possível intermediar essa situação? Uma das questões que essa proposição de lei que a gente traz e ela impulsiona é um dos programas da prefeitura que chama Estamos Juntos, que é um programa que já existe, mas que estava ficando esquecido e de fato não conseguia levar resultados. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, quando esse projeto todo começou a ser trabalhado, estruturado, o programa tinha feito em um ano direcionamento só de 11 pessoas. E aí você olha para o lado e você vê 10 mil pessoas nas ruas. É totalmente desproporcional. No ano de 2022, quando o orçamento veio a ser discutido na Câmara, nós conseguimos
fazer um direcionamento de recursos para que esse programa Estamos Juntos, nesse ano de 2023, tivesse recursos orçamentários na ordem de R$3 milhões, para que ele avançasse e conseguisse produzir resultados. Para quê? Admitir essas pessoas dentro de serviços públicos de menor complexidade, dentro da limpeza pública. Tem um monte de frentes de trabalho que a gente pode pegar e conjugar a mão de obra, que às vezes não tem uma grande qualificação, mas que você pode, inclusive, ir aumentando a qualificação dela. Agora, os aspectos jurídicos que às vezes acabam sendo impedimentos, como, por exemplo, a pessoa não ter um endereço, ela ter perdido um documento, etc., nós temos que ser ágeis em resolver esses problemas. Isso não pode ser, de fato, um impeditivo para que esse cidadão consiga ser redirecionado. Então, a nossa grande preocupação é que, sem a ferramenta da política municipal de pessoas em situação de rua, a assistência social às vezes fica engessada, e o que a gente vê é o que nós constatamos nas ruas ao andar por Belo Horizonte. Essa quantidade de pessoas que está ali, infelizmente, vivendo uma vida indigna, em casos às vezes até subhumanos, e passar por isso e não fazer nada é um completo absurdo. O que a Câmara Municipal está produzindo é condições para que o Poder Executivo possa avançar nessa matéria dos moradores de rua. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo, ele que é um dos autores do projeto de lei que institui a política municipal para a população em situação de rua, projeto que vai ser votado em primeiro turno nesta quarta-feira. Vereador Adriana começou a entrevista falando sobre pontos que poderiam ser de discordância, inclusive o Fórum da População de Rua de Belo Horizonte dizia que havia ou estaria havendo uma mobilização para contestar ou protestar contra esse projeto, que, segundo o fórum, fere direitos de pessoas que vivem nas ruas de Belo Horizonte. Como é que foi essa conversa e que pontos especificamente o fórum contestava desse projeto, dizendo que poderia haver um problema em relação ao direito das pessoas em situação de rua, hein, vereador? Bem, vamos lá. Tem um ponto que eles colocaram como um ponto crítico, que é a questão de controle de natalidade. E o que eu fiz de ponderação, porque eu acho que as pessoas às vezes começam a criar cavalos de batalha onde é importante a gente falar e ser frente nessa relação, que foi exatamente o que fizemos na mesa de diálogo, mas para que o ouvinte possa entender, você não pode chegar e obrigar uma pessoa a fazer uma vasectomia ou uma ligadura de trompas, que seria como se fosse uma esterilização compulsória. Isso é inadmissível, isso fere direitos humanos. Porém, tem um lado ao contrário. Você tem uma pessoa que está numa situação de extrema pobreza, que está ali, na verdade, já não conseguindo nem se sustentar, mas ela continua tendo filhos, ela continua, após todas as orientações das equipes de assistência social, né, negligenciando isso, porque às vezes não tem educação, não tem informação. E vamos supor, por hipótese, que o assistente social fala: meu senhor, faz uma vasectomia para você parar de se preocupar com isso, etc, e a pessoa, por confiança, porque muitas vezes isso não se dá porque está escrito numa lei, não. Se dá porque a relação de confiança foi estabelecida e essa pessoa se convence, então, de que é um procedimento que ela deva fazer. O assistente social pega e fala: vou te encaminhar agora para o serviço de saúde, então, né? E aí ele descobre que ele vai ser atendido daqui a um ano. Não funciona. Esse tipo de abordagem, esse tipo de sensibilização, a ferramenta tem que estar próxima. Ela tem que ser de fato factível, porque senão você vai ficar a vida inteira tentando falar para as pessoas irem para um caminho, mas na hora que você precisa do vamos ver, de fazer funcionar mesmo, cadê a política pública integrada? Então eles questionaram, porque controle de natalidade é um termo que às vezes pode dar a entender. Eu falei: olha, se vocês estão entendendo dessa forma, pode dar o termo que quiser, mas o fato a política de saúde tem que estar alinhada com a política de população em situação de rua, porque todo acionamento que for feito, ele tem que ser veloz, e esse é um dos exemplos. Mas tem outros pontos, às vezes, que as pessoas colocam como polêmica, que é a questão, por exemplo, da ocupação do espaço público, né? Se um comerciante colocar uma banquinha na rua para fazer, por exemplo, uma promoção e entregar um brinde, ele vai ser multado.
A pergunta é, se todos são iguais perante a lei, por que uma pessoa pode estabelecer uma residência dentro de um passeio onde que ela está atrapalhando o ir e vir dos outros? É um assunto sensível, mas a gente precisa de entender, na verdade, que se a cidade produz as estruturas adequadas de albergamento, de recepção de pessoas nessa situação, de criar um encaminhamento, a decisão vai ser de quem, né? Qualquer um pode decidir, então, fazer a sua residência em qualquer ponto da cidade, desrespeitando totalmente qualquer princípio de política urbana. Então, assim, é melindroso, mas a gente tem que abordar essa situação. Ah, não, a pessoa quer morar em barracas, tudo bem, então vamos fazer um camping público? Vamos criar uma estrutura? Tudo isso tem que ser abordado com bastante serenidade e tranquilidade, mas a verdade é que o problema existe, ele está na frente de todo mundo, e o que a gente quer é dar um passo. Então, diálogo é fundamental, humanismo é fundamental, e a gente precisa de, na verdade, sair da teoria e partir para a prática. Da parte da composição dessa estrutura de legislação é o que a gente está trabalhando aqui para que tudo isso um dia possa acontecer em Belo Horizonte. Vereador, a gente já está caminhando para o finalzinho, mas um outro problema também que está aí aos nossos olhos é a questão da Lagoa da Pampulha. O senhor é relator da CPI, e a gente aproveita esse momento até para tocar num assunto muito importante, inclusive tema de reportagem hoje do jornal O Tempo. Os parlamentares que aprovaram, né, uma indicação para revogação imediata de uma licitação, ou seja, no momento em que se discute, né, uma CPI, a Câmara forma uma CPI para se discutir possíveis irregularidades, né, nesse trabalho de despoluição da lagoa, a prefeitura abre uma licitação para serviços de consultoria para a qualificação da orla numa região chamada Enseada do Zoológico. Como que o senhor reagiu a essa questão, vereador? Como que o senhor viu tudo isso? Nós vimos isso com muita preocupação, porque essa licitação que a prefeitura, inclusive, tem data marcada para fechamento na próxima semana, inclusive no dia do próprio relatório da CPI, ele dá uma brecha de entendimento com relação ao que fazer na Enseada do Zoológico. Ele dá uma brecha para falar que, se porventura a consultoria apresentar uma conclusão por uma inviabilidade de se fazer o desaterro completo e a restauração do espelho d'água, daqui a pouco eles vão falar lá que não fizeram isso, que vão fazer um parque igual fizeram o parque ecológico. O IEFA já havia notificado a prefeitura com relação ao cumprimento de uma condicionante que, depois que todos os contratos de desassoreamento tivessem sido feitos, que a enseada do zoológico, que foi utilizada inclusive de canteiro de obras de bota espera, ela tinha que ser desaterrada, o espelho d'água recomposto e assim a orla voltar a ter o seu formato original tombado. Então não cabe à prefeitura discutir o objeto e deixar uma margem dessa aberta. E nós não queremos que uma licitação dessa caminhe com essas brechas jurídicas, porque a gente não quer daqui 5 anos estar discutindo outra CPI, sendo que tudo isso foi apurado e apontado. Então, nesse sentido, visto que o relatório é na semana que vem, hoje nós aprovamos uma indicação pedindo a suspensão imediata desse processo licitatório que está em vigor, que foi iniciado o edital no final do mês de maio, em plena CPI. Vereador Braulio Lara, do Partido Novo, ele que é um dos autores do projeto de lei que institui a política municipal para a população em situação de rua, projeto que vai ser votado em primeiro turno amanhã na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e também relator da CPI da Lagoa da Pampulha, conversou conosco aqui no Tempo News, segunda edição. Muitíssimo obrigado e até a próxima, vereador. Muito obrigado e estou sempre à disposição para a gente contribuir para melhorar a nossa cidade. Obrigada, vereador. Até mais. Agora 7h38.